Olá, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, sempre trazendo as melhores informações para você, telespectador. E hoje nós estamos com um tema muito bacana, muito top. Inclusive, eu estava até comentando que eu estou fazendo uma pós e estava essa semana estudando sobre esse tema. Então, eu acho muito pertinente, muitíssimo interessante, que é sobre a prevenção de infecções nos ambientes hospitalares. E para falar desse assunto, nós estamos aqui com a enfermeira Gardênia. É ela que vai estar aqui hoje discorrendo, falando um pouquinho sobre os assuntos pertinentes a esse tema. Não é isso, enfermeira Gardênia? Sim, agradecer o convite. Nossa população de Marabá precisa de informações, principalmente com relação a infecções hospitalares. E eu queria já, enfermeira, que você falasse um pouquinho da sua vida, porque o nosso telespectador, ele gosta de conhecer, né, os nossos convidados, falar um pouquinho quanto tempo você está em Marabá, as suas especializações, fique bem à vontade. Bom, eu estou em Marabá há 11 anos. Eu amei a cidade, passei no concurso e trabalho em um hospital da cidade. Tenho especialização em saúde da família, UTI neonatal e adulto. Saúde da família foi quando eu trabalhei 3 anos e meio em uma cidade no Maranhão. E saúde do trabalhador. E estou concluindo especialização em obstetrícia. Ótimo, vocês já viram aí o currículo aí, já nos direciona aí que vamos ter muitas informações aqui importantes, né? E eu já gostaria, Gardênia, já de iniciar o nosso bate-papo, porque esse aqui é um bate-papo, né? Eu não gosto nem de falar assim, uma entrevista, não, é um bate-papo onde a gente tira nossas dúvidas, tira dúvidas do telespectador, porque toda vez que vem um convidado, eu aprendo muito, né? Então, assim, eu gosto de instigar bastante aqui, mas é muito bacana. E eu já gostaria que você falasse um pouquinho o que é infecção hospitalar, para que o nosso público já comece a adentrar nesse assunto tão importante, né? Porque quando a gente vai olhar assim, a magnitude dessa questão da infecção hospitalar, é que a gente começa a entender a importância do assunto, né? Certo. Infecção hospitalar é uma infecção adquirida no hospital, no ambiente do hospital. Quando que é considerado um paciente com infecção hospitalar? Quando ele está, no mínimo, 72 horas de internação e apresentou alguns sinais e sintomas. Tem algumas pessoas que têm uma dúvida. Às vezes, vem de casa, adquiriu alguma patologia, ou seja, doença, teve contato com a pessoa, mas ainda não manifestou os sintomas, que é chamado período de incubação. Então, nesse caso, pode ser considerado uma infecção comunitária e não infecção hospitalar. Então, no caso, assim, a diferença de uma infecção comunitária para uma infecção hospitalar é o quê? É principalmente o período de internação e o contato da pessoa com alguém, com algum paciente, no caso hospitalar, e a comunitária, o contato com alguém de casa ou do ambiente de trabalho. Então, isso que diferencia. A infecção comunitária você adquire fora do hospital. E a infecção hospitalar, como o nome já diz, ambiente hospitalar. Então, essa carga pode vir de lá para o hospital, né? Sim. E é isso que, às vezes, as pessoas não entendem, né? Como que funciona esse mecanismo, como que se descobre, né? Assim, como que as pessoas descobrem que elas estão ou com a infecção hospitalar, propriamente dita, ou com a infecção comunitária. Existe algo que determine, que diga isso? Ou é só essa questão do período mesmo? O período e também, por exemplo, quando o paciente apresenta os sinais e sintomas, com certeza o profissional médico ele vai solicitar exames. E aí vai ser verificado e confirmado se aquele paciente está com uma infecção hospitalar ou comunitária e também através do exame físico. Gardênia, a gente vê muitos estudos, né, relacionados a essa questão da infecção hospitalar.
assim, um índice muito alto de pacientes que adquirem infecção hospitalar ou não? Olha, é assim, depende da limpeza do ambiente hospitalar, depende do quantitativo de pacientes que são internados, porque muitas vezes, por exemplo, aqui em Marabá, muitas gestantes fazem o pré-natal direitinho, tem um atendimento bom e pode acontecer, não em todos os casos, de alguma paciente ser internada grave na maternidade, mas que vem de outro município. Por quê? Porque não fez o pré-natal, não fez o tratamento direitinho. Pode acontecer. Mas também acontece de pacientes do município não realizarem a consulta de pré-natal e não se tratarem. E aí pode ser internada devido a uma infecção que pode ser comunitária ou hospitalar. Por exemplo, se ela tiver feito uma cesariana. Né? Entendi. E assim, qual que é a ação mais importante que os acompanhantes, visitantes e pacientes devem realizar para evitar a infecção hospitalar? Eu acho esse gancho bem assim, importante da gente falar, e vocês vão já entender o porquê, porque eu vou instigar ela aqui a respeito disso. Então, fala aí para a gente. Bom, a primeira coisa, não só os pacientes, acompanhantes, visitantes, mas os profissionais de saúde, higienização das mãos. Qual a diferença de higienização das mãos para lavagem das mãos? Tem uma diferença que hoje a Anvisa, Vigilância Sanitária, os órgãos, né, federais e estaduais, eles estão tentando passar para a população e para os profissionais. Higienização das mãos é o que a gente realiza no ambiente hospitalar. Tem uma sequência, de acordo com as normas do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, que é diferente daquela lavagem das mãos simples que a gente realiza em casa, por exemplo, antes de ir ao banheiro, antes de almoçar. E assim, essa questão dos familiares, dos acompanhantes, porque assim, a gente sabe que nem sempre troca de roupa, já vai lá, já quer fazer a visita dentro do hospital. Isso pode também trazer assim, problemas para a vida dessa, vamos dizer assim, a gente voltou um pouquinho lá para a maternidade, para a vida dessa gestante? Nossa, é uma pergunta excelente. Pode sim. Por isso que a gente orienta quando os acompanhantes, visitantes e pacientes chegam na portaria. É orientado. Por favor, não utilize shorts, não utilize roupas curtas, de preferência utilizar sapatos fechados. Por quê? As pessoas acham, não, o que que tem? Você está criticando a minha roupa, e não é isso. A gente quer orientar que aquela pessoa pode ter um risco de infecção, se infectar. Por exemplo, se ela tiver com uma feridinha na unha, vai pegar um fungo. Se tivesse cortado, pode pegar uma bactéria. E o sapato, por exemplo, tá lá com o seu paciente, um acompanhante, por exemplo, foi liberado para ir para o centro obstétrico. Então, pode cair uma agulha, um profissional pode estar puncionando a veia, e muitas vezes o sangue pode cair nos pés, né? E aí vai se infectar, e aí o risco. E aí, ao invés daquele acompanhante ajudar a paciente, ele vai se contaminar. Contaminar e muitas vezes contaminar ela, dependendo da situação. Isso, infecção cruzada do bebê após o nascimento. Então, assim, gente, é algo assim, seríssimo, né? Essa questão da infecção hospitalar, pacientes chegam mesmo, dependendo da situação, a óbito mesmo, se for algo mais grave, se for algo mais sério. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Os acompanhantes, principalmente, né, precisam ter essa consciência de que quando há uma orientação, né, vamos dizer assim, logo na entrada ou em algum lugar,
Não é nesse sentido de querer, porque alguns falam que é humilhação, né, e tal, e não tem nada a ver com isso, né? É um cuidado tanto com o acompanhante quanto com o paciente. Então, quando você receber uma orientação nesse sentido de, cuidado com a roupa, cuidado com isso, cabelo, prender, usar máscara, tudo pensando ali numa possível, né, infecção hospitalar, né? Então, muito cuidado, tá? Receba as orientações de bom grado, né? Eu queria te perguntar assim, o que é mastite e como prevenir a mastite? Mastite é uma inflamação da mama, geralmente provocada durante a amamentação, no pré ou no pós-parto. Como é que isso ocorre? Às vezes, aquela paciente é uma primigesta, ou seja, primeira gestação. E aí, ela com vergonha, não perguntou para o médico, como é que eu vou fazer para amamentar? Não tinha nenhuma experiência, não tinha nenhum familiar próximo para explicar para ela como é que ela deve tratar aquela mama. E acontece a mastite, que pode ser gravíssima, né? A paciente, se não se cuidar, pode perder a mama e pode ir a óbito. Então, ela geralmente ocorre nos primeiros 3 meses após o parto, quando aquela mãe está amamentando. O que a paciente, a puérpera, que a gente chama, deve fazer quando tem o bebê? Primeiro, ela não tem que escolher horário rígido para amamentar seu bebê. Amamenta na hora que ela perceber que o bebê quer mamar. Segundo, nunca ficar mudando várias vezes de mama na hora que amamentar. Espera terminar a amamentação naquela mama, saiu o leite, que elas chamam de fraco e não é, que é o rico em água, e o segundo leite, que é rico em gordura, para depois passar para outra mama. E até fazer uma massagem manual, se ela estiver sentindo dor. E se ela perceber que está dando febre, ou outra complicação, que está vermelho o local da mama, que a gente chama de rubor, ela procurar um atendimento médico. Outra coisa, quando a puérpera, todas as vezes que ela amamentar o bebê, o melhor hidratante para aquela mama é o seu próprio leite. Nada de passar cremes, hidratantes. O melhor hidratante para não ter mastite e fissuras, que a gente chama, o corte, né, no bico do peito, é o leite materno. E assim, há uma incidência muito grande de mulheres com mastite? Olha, a gente tem alguns casos em que ocorre da paciente chegar tão infectada que o médico tem que drenar aquela mama, secreção purulenta, ou seja, pus. E aí a dor é grande, muito né? grande. Porque não tem como fazer anestesia, não tem nada, é só mesmo aguentar a dor e tirar. Então, tudo que a gente puder fazer para prevenir, né, esse tipo de situações, melhor, viu? Então, assim, ao menor risco disso acontecer, procure ajuda, né? Procure informações, orientações que tem, para tudo tem um jeito, né? Só não deixa lá a mama toda engurgitada, que a gente fala, né? Que é muito cheia, né? E aí tem uns casos que fica quente, né? Esquenta. Não deixe chegar nesse nível para poder procurar apoio, procurar ajuda, né? É o que a gente chama de sinais flogísticos, né? Que é a dor, o rubor, como eu falei, o vermelhidão, calor, que está quente, e o edema, que fica inchado, a engurgitação mamária. Verdade. Gente, nós já estamos encerrando o primeiro bloco, passou super rápido, né? E não saiam daí que tem mais informações para vocês. Fiquem ligadinhos aí que já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Olá, gostaria de falar para você de uma loja super completa em produtos médico-hospitalares. Lá você encontra produtos descartáveis, luvas, aparelhos, massageador. Isso tudo você encontra no lojão das clínicas, localizado na Najib Mutran 417. Passe lá e confira.